Deixe que a palavra do Senhor mova você nessa noite. Deixe que o Espírito Santo fale com você nessa noite um pouco mais. Já tem falado conosco tão tremendamente. Já tem falado conosco tão profundamente. Mas permita que o Senhor fale um pouco mais contigo nessa noite. Deixe o Espírito Santo mover-se dentro de você nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 12. Estamos vendo os tempos do fim. Os tempos do fim. E que começou com a vinda de Jesus aqui. O fim começou ali. O apóstolo João disse: filhinhos, estamos na última hora. Parece que a vinda de Jesus aqui começou a última hora para o mundo. Tudo bem que essa última hora já tem demorado 2000 anos. Mas é isso mesmo, porque para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Se quando o João escreveu essa epístola nós estávamos nas últimas horas, nós estamos muito mais agora. Então que você esteja atento, irmãos. Amém? Daniel no capítulo 12, tempos do fim, os tempos do fim, o fim do mundo, uma descrição do fim do mundo, tempos escatológicos. O Senhor disse em Mateus 24, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Às vezes os desejosos pela escatologia, os interessados pelos dias do fim, pelo tempo do fim, às vezes fica olhando muitas coisas, vamos olhar para a figueira, vamos olhar para Israel, vamos olhar para aquilo e deixamos de obedecer a Jesus. Ele disse, olha, acautelai-vos para que ninguém vos engane. O único conselho que Jesus disse para nós, quer dizer, o único conselho enfático que ele disse para nós, era acautelai-vos para que ninguém vos engane. O maior problema é ser enganado. Essa é a questão, ser enganado. Surgirão falsos cristos. A palavra Cristo, meu irmão, não é Cristo Jesus, são líderes, são ungidos. Esse texto que o nosso irmão Dio leu agora, que fala assim, do ungido, que seria o Davi, e apareceu aquele moço bonito, aquela palavra que aparece ali, ungido, no capítulo 16, é Mexias, ou Messias, que é a palavra ungido no hebraico, é a palavra ungido. Surgirão ungidos, pessoas que se auto-intitularão, é assim que fala? Travou. Agora não sei, fica como você pensou aí, minha mãe. Intitular, deixa assim no infinitivo, fica mais fácil. Intitular. Entendeu, irmãos? Ungidos. Ungidos. Surgirão falsos ungidos. Falsos ungidos, homens que se levantarão. Acautelai-vos. Isso é Jesus falando para nós. É o sermão profético de Jesus. É o apocalipse de Jesus. Tem o apocalipse de Jesus, o apocalipse de Paulo, de João o apóstolo, e o apocalipse lá do Apocalipse mesmo, tem o Daniel. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Primeira coisa, nos tempos do fim, dias de grande engano, e o Senhor disse para a gente se acautelar, tomar cuidado, para que não sejamos enganados. Aí ele falou de surgir milagreiros, né? Ele falou isso, de surgir novas doutrinas, novos ensinos, mas a primeira coisa é acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque os discípulos perguntaram, quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai acontecer isso, Jesus? Qual é o sinal? Quando é que vai acontecer? Aí Jesus foi responder, a primeira resposta, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Então essa conversa de ficar marcando os dias, né? Na década de 80, apareceu uma grande mulher, que eu até admiro essa mulher, e ela marcou aí a data, que era 82, fez a conta, olha, a figueira floresceu, olha, veio X, 7 anticristos aí, olha, as 7 colinas, e tudo batido, tudo certinho, tudo bonitinho, só que não veio não. Não veio nada não. Aí veio o ano 2000, aí todo mundo esperou ali, ano 2000, mas não veio.
Aí, não, aqui 2000 ainda é século 20, tem que ser 2001. Aí é 2001 é século 21, 2000, mas não veio também. Mas não veio. Então a grande questão aqui é: acautelai-vos para que não sejam enganados. Amém? Então esse é o tema, os tempos do fim, que começou quando Jesus veio. Por que, pastor, que o senhor fala com tanta certeza assim? Por causa da estátua do capítulo 2 de Nabucodonosor. Lembra da estátua? Cabeça, tronco, os pés, as pernas. E aí vem uma pedra sem mãos humanas e atingiu a estátua nos pés, nas pernas, que representava o Império Romano. O que veio naquela época do romano? O reino de Deus. Jesus veio. O reino de Deus começou ali na sua intensidade. Antes, gente, Deus só tinha um povinho, um Israelzinho. Quando Jesus veio, o reino de Deus se manifestou para todos, não na sua totalidade, lógico que não, mas é lá que começou, já veio. O reino de Deus já se manifestou. Falta mais coisas? Falta. Mas ela então, a pedra viria para atingir as pernas da estátua. Quem veio naquela época? Jesus. Ali começou os dias do fim. Ali começou. Amém? Tá bom? Eu estou pensando, a semana que vem ou na outra eu acabo o capítulo 12, eu estou pensando em trazer mais 4 estudos sobre escatologias. Estou pensando em conversar com vocês um pouco mais, já que nós entramos nessa questão, né, o capítulo 12 é realmente a parte escatológica mesmo. Estou pensando em estender, a gente ficar um pouco mais nesse tema e falar sobre os escatons de Deus, os escatons para o futuro. Amém? Daniel no capítulo 12, vamos ler o texto, queridos? Daniel no capítulo 12, versículo 1 a seguir. Vamos ler o texto para que você tenha uma visão geral do texto e aí vamos continuar a analisar. Capítulo 12, Daniel, versículo 1 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras desse livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio, outro do outro lado, outros dois anjos. Um deles disse ao homem vestido de linho, aquele que já vinha conversando com ele, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Perguntam, né? Quando se cumprirão? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Resposta: que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Esse cerradas, seladas do verso 9, é diferente do seladas do verso 6. Ou melhor, do verso cadê? Do verso 4. Essa é diferente, explicaremos daqui a pouco, tá bom assim? Essa do verso 9 é diferente. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém, irmãos? Até aqui. Então, versículo 1 de novo, olha para o versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo, veja no começo, nesse tempo. Depois, haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo.
Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, eu destaquei essas falas para você perceber. Daniel está se referindo a algum tempo. A um tempo. Qual tempo? O tempo que nós acabamos de sair aqui no capítulo 11. Qual o tempo que nós acabamos de sair no capítulo 11? O tempo do anticristo. Não o anticristo, o protótipo. Tudo bem? Aí no capítulo 11, do versículo 36 para frente, fala de um anticristo. Antes do 36, fala de um anticristo protótipo, um homem mau, um homem vil, um homem que chegou em Jerusalém, destruiu tudo, sentou o pé em tudo, contaminou o templo, destruiu as pessoas, fez os sacerdotes se corromperem, comerem coisas imundas, ele corrompeu o templo, sacrificou coisas imundas no templo. Esse era um homem, até o 35. Do 36 para frente, não é mais aquele homem. Porque as coisas que falam do 36 até o 45 não se cumprem no homem. Um homem, assim, biologicamente falando. Do 36 para frente, as características que nós já vimos aqui não se cumprem numa pessoa, e sim tem que ser uma pessoa dotada de um poder. Essa pessoa é o anticristo. Vocês se lembram de Apocalipse 13, que fala de uma besta e de uma outra besta? Lembra como nós pregamos aqui? E que a besta receberia a autoridade do dragão. Então, aquela besta é um homem, mas não um homem comum, dependendo do seu braço físico. É isso que aparece do 36, capítulo 11, 36, até o 45. Um ser humano, mas não com um poder natural. Jesus chega a dizer que ele fará cair fogo do céu, ele fará maravilhas. Então, é nesse tempo, tudo bem? Vocês estão me entendendo? Então, quando Daniel fala assim, naquele tempo, no que ele acabou de dizer, esse é um problema que nós temos com as divisões em capítulos. Quando você passa para o capítulo 2, a gente acha que acabou o capítulo 11. Então, dividir em capítulo é bom pedagogicamente para nós, mas o significado muitas vezes se perde. Falei isso semana passada. Essas separações em capítulos, para você achar o texto, para você manusear a Bíblia, é fácil, é ótimo, maravilha, glória a Deus pelos caras que inventaram capítulos, versículos, ótimo, obrigado pelos homens que inventaram, a gráfica que fez isso. Só que para o entendimento, a gente pensa que o capítulo 2 é outra história, mas é o mesmo anjo que está falando com Daniel, lá do capítulo 10, do capítulo 9, do capítulo 11, é o mesmo homem. Só que quando chega aqui no capítulo 11, a partir do versículo 36, começa a falar do anticristo escatológico, o anticristo que virá ainda. Você está me ouvindo? O anticristo que virá, é nesse tempo, por isso que começa, olha de novo comigo aí, por isso que começa, nesse tempo. Em qual tempo? Que ele acabou de dizer, naquele tempo, é um tempo terrível, é um tempo terrível. Naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Então, num tempo de tribulação, de heresias, de engano, de apostasia, de pessoas se levantarem por si mesmo. É um tempo assim, hoje acontece, isso acontece, mas isso vai piorar muito, essa fornalha vai aquecer muito, gente. É um tempo terrível. A grande tribulação é terrível. Olha o que o Marcos diz aí, olha o que o Marcos diz, não precisa abrir não, eu vou ler para você aqui, rapidamente, no Marcos capítulo 3, no Marcos 3, o texto, ele fala assim, deixa eu achar aqui, Marcos capítulo 13, no versículo 19, se você quiser marcar algum lugar para você ler depois, no versículo de número 19, Marcos 13, versículo 19, olha esse tempo aqui, é Jesus falando, hein, ó. É Jesus falando com o pessoal. Deixa eu pegar aqui na Bíblia, que nessa versão aqui eu acho melhor. No Marcos 13, versículo 19, fala que aqueles dias serão dias terríveis, dias de calamidade intensa. Versículo 19 diz assim, olha, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação,
como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Amém? Agora, olha esse mesmo texto no versículo 14. Olha só. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, aí esse mesmo texto, esse mesmo texto, lá em Mateus, cita o Daniel. Quando, pois, ouvirdes o abominável da desolação, situada onde não deve estar, e lá em Mateus fala assim, como disse o profeta Daniel. Você está vendo o endereço? Está percebendo? Que o que nós estamos lá, lendo lá em Daniel, e o que nós estamos vendo aqui em Marcos 13, os endereços estão certinhos. Percebem isso? Percebe essa coisa? Abra a sua Bíblia agora, todo mundo abra agora aí Mateus 24. Abra aí a sua Bíblia, Mateus 24. Daqui a pouco eu volto para Marcos de novo aí. Essa eu quero que você abra. Mateus capítulo 24. Porque é um tempo terrível. E eu não acredito que nós estamos longe disso não, irmãos, hein? Mateus 24, no versículo 15. O Marcos não colocou o profeta. É só para você ver isso aqui, ó. Marcos capítulo 24, verso 15. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, olhe para mim. O abominável da desolação é aquele fulaninho que aparece no capítulo 11 de Daniel, do versículo 11 até o versículo 35. É aquele Antíoco Epifânio. É aquele cara lá. E que a partir do 36 não é mais um fulano biologicamente falando. É um cidadão que vai aparecer aí no futuro, irmãos, que vai unificar divindade e humanidade. Porque o dragão, o Satanás, vai dar autoridade para eles, irmãos. Irmãos, eu não quero te atemorizar, não. Eu não quero te espantar, não. Mas ser cristão, irmãos, não é brincadeira, não, irmãos. Não é um point, não. Você está aqui na igreja, não é um point. Não é diversão. Você está me ouvindo ainda? Isso aqui não é um point de diversão, de relacionamento, irmãos. Ser cristão, meu irmão, é algo muito mais sério, implica muitas outras coisas. Como o irmão Gil disse para nós aqui, caráter, postura, princípios, rendição a Deus. 24:15 de novo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta, completa para mim, o profeta, no lugar santo, quem lê entenda. Está vendo isso aqui? Essa frase de Jesus, quem lê entenda, é porque assim, quem lê vai pensar que aquele homem viu que apareceu lá, já veio e já acabou. Esse quem lê entenda é saber interpretar. Essa parte, quem lê entenda, que está entre parênteses aí, é que o que muitos teólogos fizeram, o que muitos estudiosos fizeram? Olharam para o Antíoco Epifânio, para aquele general que entrou em Jerusalém, destruiu, quebrou, contaminou, sujou, profanou. Olha para aquele homem e fala assim, já aconteceu isso. O anticristo já veio. Não. Então quem lê entenda, existe um anticristo que é protótipo, que é figurativo, é concreto. Existe um anticristo que sempre vai aparecer. O faraó foi um tipo de anticristo, Nabucodonosor foi um tipo de anticristo, meu irmão. Senaqueribe foi um tipo de anticristo, Nero foi um anticristo, Hitler foi um anticristo. Guardando as devidas proporções, foram anticristo. São protótipos. Então quem lê entenda, veja bem, quando vocês verem um homem assim, fazer assim, quem lê entenda, veja se nele se enquadra algumas características. Veja se nele enquadra alguns adjetivos. Quem lê entenda. Então, no lugar santo, quem lê entenda. Quem lê entenda.
Versículo 20. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Olha o 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esses tais dias serão abreviados aqui, dá muito pano para manga. Mas ele percebeu? Então, é disso que Daniel está falando ali. É esse o tempo. Volta para Daniel agora então, por gentileza. Voltemos para Daniel. Então é esse o tempo. É um tempo como nunca aconteceu. E é o que ele fala aqui, olha só. Qual nunca houve, Daniel 12, versículo 1. Qual nunca houve desde o começo, desde o princípio, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Olha lá os escolhidos. Olha lá os escolhidos. Todo aquele que forem escritos no livro da vida. Então, dias de tribulações terríveis como nunca aconteceu antes. Olha para mim, por gentileza. Você está entendendo o que é ser cristão? O cristão é uma pessoa que tem o nome escrito no livro da vida, irmãos. E aí nós veremos daqui a pouco a questão das inscrições no livro da vida. A pessoa salva não se abalará. A pessoa salva sofrerá muitas coisas, mas não será abalado. Na verdade, tribulação é um bom tempo para ver quem é da fé e quem não é da fé, sabe, irmãos? Tribulação nunca destruiu o escolhido, não. Tribulação sempre reforçou, fortaleceu, desenvolveu os escolhidos. Tribulação nunca acabou com o escolhido, não. Tribulação nunca acabou com o escolhido, não. Então, um tempo de heresia, um tempo de guerra, um tempo de engano bíblico, isso aqui tudo já vi semana passada, um tempo de engano bíblico, de aumento das religiões, de explosão da apostasia, onde as pessoas não suportarão a sã doutrina, vão ouvir a sã doutrina e vão falar que é ensino de homens, vão ouvir a sã doutrina e vão falar que são intelectuais ensinando, vão ouvir o evangelho verdadeiro e não vão suportar ouvir. Ou seja, nós estamos começando talvez, engatinhando nesse tempo, gente. Hoje, nas igrejas de hoje, se você disciplinar um irmão, se você chamar um irmão na disciplina, ele vai para a igreja do vizinho? Ele vai para a igreja do vizinho? Não dá para você tem que ser suave, tem que ficar passando a mão, tem que falar direitinho, você não pode ser mais rígido, mais ríspido, você não pode. Se você falar muito duro, ele vai para outra igreja. Porque tem um montão de igreja aí, para tudo que é gosto, para tudo que é paladar. Nós estamos talvez engatinhando nesses tempos, irmãos. E a coisa vai ficar mais intensa. Esse fogo estranho vai continuar pegando. Então, assim, fatos marcantes do tempo do fim. Fatos marcantes. Então, nesse tempo, no tempo do anticristo, né? Nesse tempo, o tempo do anticristo, né? O Apocalipse 13, ele vai falar que essa besta vai receber tamanho poder que vai fazer cair fogo do céu. Fará prodígios, milagres. Então veja, aquelas pessoas dentro das igrejas, acostumadas com milagres e prodígios, serão facilmente enganadas? Você percebe a estratégia? Imagina que você seja uma pessoa acostumada a ver milagres, acostumada a ver prodígios, assim, o sobrenatural. Quando aparecer um fulaninho aí, que faz assim, que demonstra um poder miraculoso, é lá que você vai, irmãos. Se você é uma pessoa que não liga para o ensino bíblico, que você não liga para a escritura, você não se importa com a meditação, você só quer só libertação, você quer só se dar bem, quer só ganhar dinheiro, quer só aparecer bem no vídeo, você não fica onde ensina a Bíblia, você não fica, irmão. Você não fica, querido. Então, nesse tempo, existem algumas coisas marcantes. É um tempo que o anticristo estará reinando, estará dominando. E o João fala que o espírito do anticristo já está no nosso meio.
tempo de grande tribulação. Vai perseguir os servos de Deus, vai matar os servos de Deus. Os servos de Deus serão perseguidos. Serão tempos sombrios, serão tempos marcantes. O que você quer? Você quer Jesus ou você quer as mãos de Jesus? O que você quer? Te pergunto. Você quer só curtir um louvor aqui conosco? Ou você quer Jesus? Você só quer passar um tempo aqui para a gente assim causar em você assim um bem-estar e você ser aliviado? É isso que você quer aqui? Só isso que você quer aqui? Você vem e recebe o louvor te alivia e você fica numa boa, é isso que você quer? E é uma descrição, então primeiramente uma descrição da grande tribulação, segundo, é uma descrição do livramento dos escolhidos de Deus. E aqui não é judeu, não é os judeus apenas, porque mesmo entre os judeus, nem todos foram salvos. Se os inscritos, se os eleitos são judeus, gente, por que lá em Daniel no capítulo 11, os próprios judeus se uniram com o anticristo concreto, protótipo? Então os eleitos aqui, por que, pastor, então que Deus chama Israel de eleito? Para servir para nós de ilustração. Do mesmo jeito que lá no meio daquele povo, ele tinha um povo eleito, um povo escolhido que era Israel, e nem todos eles, porque alguns se perderam, você sabe disso, alguns de Israel se perderam. Então Deus tinha um povo escolhido para lançar luz, que mais tarde ele teria um povo de todos os povos, um povo chamado cristão, seguidor de Deus, um povo que faça a vontade de Deus. Então Israel, ele serve de protótipo também para a igreja, do mesmo jeito que o anticristo lá, físico e biológico, serve de luz para o anticristo escatológico. Israel serve de apontamento para a igreja. Nós somos o Israel de Deus, é isso que o apóstolo Paulo ensina para a gente. Nós somos o Israel de Deus. Então aqui fala é um tempo de livramento do povo escolhido. Versículo ainda 1, parte B e C. Olha só. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo. Quem lê isso aqui em Daniel sem o Novo Testamento, vai falar assim, é Israel. Aqui, no caso aqui, é só Israel mesmo, é só Israel mesmo, nem todos foram mortos, mas muitos morreram. Aí, parte D, lá no final, ó, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então é um tempo de livramento dos escolhidos de Deus, não todos, porque eles matarão alguns, mas é um tempo de livramento, Deus vai livrar. Então não é só para judeu. Lembra de João, no capítulo 10, verso 16? Jesus falou assim, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Lembra de João 10? Aí ele falou assim lá em João 10, tenho ainda outras ovelhas, que não estão neste aprisco. Se lembram disso? Quer marcar aí? João 10, versículo 16 a seguir. Quer marcar algum lugar? Marca aí para depois você ler em casa. Tenho ainda outras ovelhas, eu tenho ainda outros escolhidos. E aqui não é determinismo não. O que ele quer dizer? Eu tenho pessoas que ouvirão a minha palavra e cederão, vão se entregar à minha palavra, ouvirão o evangelho e aceitarão o evangelho, se submeterão ao evangelho. Amém? Quem aqui faz parte dessas outras ovelhas de Jesus? Quem aqui faz parte dessas outras ovelhas de Jesus? Então ele falou de você. Ele falou de você e de mim. Tenho ainda outras ovelhas que não estão nesse aprisco, que não estão aqui nessa nação, nesse país, nesse lugar. A elas me importa conduzir. Versículo 17. A elas me importa conduzir. Amém, irmãos? Então aqui é um tempo em que os escolhidos serão livres. Livramento dos escolhidos de Deus. Não é só um judeu. Tenho ainda outras ovelhas. E não é livramento da tribulação, é livramento na tribulação. Pegaram? Ó, não é livramento da tribulação, porque aí existe uma corrente de teologia, alguns irmãos que acham que os cristãos serão retirados antes, mas desafina com a escritura. Eu prefiro sempre assim, ó, eu gosto de sempre ler a Bíblia e falar o óbvio. O óbvio. Não ficar inventando coisa, criando coisa.
é muito mais fácil ficar com o óbvio, e eu sempre prefiro receber o mais complicado, o óbvio e o mais dolorido. Por quê? Porque a nossa carne quer facilidade, irmãos. Então, existe às vezes margens para você falar assim: ah, Deus vai nos guardar. Por quê? Aí você pega aquela história, porque quando veio a praga no Egito, Deus protegeu aonde morava o povo de Deus, lembra disso? É um argumento dos caras. Quando vinha praga no Egito, não vinha praga onde moravam os judeus. Só que tem mais, para cada um desses, tem mais uns 10 contra esse. Então eu prefiro muito mais o mais duro, o mais difícil. Porque nós normalmente procuramos o mais cômodo, o mais fácil. E vocês verão mais profundamente isso daqui. Então, é um tempo de livramento dos escolhidos. Não da tribulação, mas na tribulação. O Daniel mesmo, gente, ele foi jogado na cova dos leões? Ou ele foi libertado da cova dos leões? Ele foi jogado, sim ou não? Mas dentro da cova, ele foi guardado. Os 3 jovens, eles foram lançados na fornalha de fogo? Ou Deus não permitiu que eles fossem lançados? Foram o quê? Lançados. Mas dentro da fornalha o fogo não os queimou. Pegou isso? Dentro da fornalha, próprio livro de Daniel, dentro da fornalha eles não queimaram. Dentro da cova dos leões, os leões não devoraram. Ah, mas os leões estavam sem fome. Mas comeu o resto que caiu lá depois. Como não estava com fome? Se depois Daniel entrou lá um outro, jogaram lá mais uns 4 lá, e eles foram comidos. Ah, o fogo não estava muito quente. Como não? Se as pessoas que jogaram os 3 jovens foram queimadas. Então Deus livra a gente, não dá, mas na tribulação. Isso engrossa nosso couro, gente. Isso purifica a nossa fé. Porque se você é daqueles cristãos, ah não, a minha vitória tem sabor de mel, você aí, que fica falando mal de mim, você vai ser pego, ah, quando eu estiver lá por cima, você vai se lascar. Isso não é cristão não, irmão. Isso não é cristão não, queridos. Que a minha vitória tem sabor de mel, e quando eu estiver por cima, e você por baixo, eu vou rir de você, e vou falar, ih, aí se lascou. Isso não é ser cristão. Amém, irmãos queridos? Então, livramento dos escolhidos. Livramento dos escolhidos não dá, mas na tribulação nós seremos livres. E como é que seremos livres? Volta para Mateus 24, isso aqui você tem que ver também, isso aqui você vai gostar. Mateus 24. Como é que se dá esse livramento lá do grande dia? Porque nós passaremos aí uma peleja aí. Mateus 24, olha que lindo isso aqui. Olha que maravilhoso. 29. Mateus 24, 29. Essa você tem que abrir, porque é bom para a sua fé também isso aqui. Ó. Amém? 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão o quê? Alguém não achou ainda o texto ainda? Alguém não achou ainda? Então lá, de novo. Logo em seguida, a tribulação, aquele tempo, o tempo do anticristo, daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Olha isso aí, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, todos, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita... Agora, olha isso aí, como é que os escolhidos são guardados? Ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos virão pegar você e eu, meu irmão. Se você estiver vivo no dia, os anjos virão com grande clangor de trombeta e reunirá os escolhidos, os salvos, os filhos de Deus. É assim que nós seremos guardados, irmãos. Amém.
É essa a nossa esperança, irmãos. Você que só ora para arrumar emprego, você que só ora para ganhar um pouco mais de dinheiro, você que só ora para arrumar uma namorada, está na hora de ser mais cristão, querido. Está na hora de ter mais fé bíblica. Está na hora de você saber de que espécie você é. De que espécie nós somos, gente. Nós não somos da terra, queridos. Olha essa beleza, que quadro lindo. Tudo pegando fogo. Tudo, todo mundo vendo, todo mundo ressuscitou aqui. É essa parte aqui do Daniel 12. Essa parte aqui do Daniel 12. Volta para Daniel 12. Olha, muitos dos que dormem, verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Todos ressuscitarão. Mas nós seremos recolhidos, ressuscitando se estivermos mortos. Se nós não estivermos mortos, nós seremos transformados. Os mortos em Cristo e todos os mortos ressuscitarão. Mas nós seremos pegos pelos anjos de Deus. É esse livramento aqui que eu estou falando. É esse livramento aqui. Então haverá dias terríveis. Mas o povo que serve a Deus, os escolhidos, não no determinismo, mas aqueles que ouvindo a santa palavra, aqueles que ouvindo o santo evangelho, o coração pulsou e eles disseram: sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. É esse os escolhidos, são esses os escolhidos de Deus. Então os escolhidos receberá um livramento. Em Apocalipse 14, fala que neste tempo, nós somos comparados ao trigo e os ímpios às uvas. Quer ver outro textão? Vamos lá então. Apocalipse 14, aí a gente encerra mesmo agora. Apocalipse 14, e a gente encerra. A mesma coisa dos anjos vir pegar ali, é sempre com anjos, gente, sempre assim. Apocalipse número 14, capítulo 14, né? O cordeiro e os seus remidos no monte de Sião, é o título aí, né? O cordeiro e os seus remidos. A hora que ele vai reunir o povo. Versículo 14 de Apocalipse. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre ela um semelhante a filho do homem, um anjo, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que achava sentado sobre a nuvem: toma a foice e corta, ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra, lançou no grande lagar da cólera de Deus. Pegou as uvas e lançou no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado. Fora da cidade correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então nós temos aqui o trigo que foi colhido e recolhido pelos anjos, e temos um outro povo que é chamado de uvas, que falou assim: mete a foice, joga no lagar da cólera de Deus, que vai ser pisado. É a mesma coisa que está lá em Mateus capítulo 24, gente. Aquele grande dia, todos verão. Depois daquelas tribulações terríveis, o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, estrelas cairão do céu. Então Deus, o Senhor Jesus virá, enviará os seus anjos e nos tomará. Aí Daniel fala que uns ressuscitarão para a vida, outro para o horror e para a vergonha eterna. João aqui em Apocalipse fala que nós, os trigos, seremos recolhidos, mas aqueles que não são trigos vai ser como uva, jogado no lagar da cólera de Deus, e vai ser pisado. Vale a pena ser um escolhido de Deus, irmão?
Vale a pena ser um escolhido de Deus, irmãos? Sabe por quê, queridos? Porque morrer todo mundo vai, não vai, irmãos? Ah, irmão, se eu fosse você, saia daqui hoje e ganhava mais uns 10 para Jesus, viu? Porque é para a gente ter piedade, viu? É para você se sentir bem, porque você é escolhido, um eleito. Por que você é eleito? Está determinado? Não, não creio nisso. Porque ao ouvir o Evangelho, poder te tomou, teu coração bateu mais forte, e você disse: não posso viver sem esse, não posso viver sem essa vida. Pronto, você é escolhido, você foi chamado. Mas os ímpios serão pisados, se no dia da volta de Jesus, depois das tribulações daquele dia, daquela grande tribulação, serão pisados no lagar da cólera de Deus. Eu não sei quanto tempo falta, eu não sei. Perguntaram para Jesus: quando será isso? Jesus falou assim: isso o Pai reservou para a sua própria autoridade. Eu não sei. Eu não sei, o Espírito Santo não sabe. Isso o Pai reservou para a sua própria autoridade. Isso é legal para a gente pegar os calvinistas, é muito bacana. Porque como é que o Pai sabe e o Filho não sabe? É muito legal para a gente pegar os calvinistas, que creem no determinismo, que tudo está determinado. Alguns foi determinado desde o princípio a perdição, e outros foram determinados para a salvação, sem que você faça nada. Meu irmão, você é salvo, você já recebeu Jesus de verdade, está procurando viver uma vida piedosa. Todos aqueles que viverem piedosamente, piamente, sofrerão tribulações. O salvo sempre está em desconforto, sempre. Ele está feliz porque está salvo, ele está feliz porque a família dele está salva, ele está feliz, mas há sempre um desconforto, porque o mundo não nos abraça. O mundo não abraça o escolhido, gente. Se você está assim com o mundo, você precisa rever a sua salvação. Amém? Eu leio o Daniel e encerro. Encerro. Nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe e defensor dos filhos do seu povo, do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Curva sua cabeça. Feche seus olhos agora em nome de Jesus.